Boa sorte, pessoal. Olá, boa noite a todos. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo os recebe essa noite para a palestra de encerramento do nosso 5º Encontro dos Zootecnistas do Estado de São Paulo, que é um evento em comemoração ao Dia do Zootecnista, que foi celebrado no dia 13 de maio. Antes de nós começarmos, eu tenho só algumas informações e também alguns lembretes, tá? Então, eu quero dizer para vocês, para, por favor, em primeiro lugar, manterem as suas câmeras e microfones desligados, para que a gente possa evitar qualquer interferência, qualquer problema com a transmissão. No final da apresentação do Dr. Carlos, haverá uma sessão de perguntas e respostas, e essas perguntas devem ser feitas pelo chat, que vão ser endereçadas ao Dr. Carlos pela nossa moderadora dessa noite, que é a doutora Soraya. Uma outra informação é que os certificados vão estar disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla e também vão ser encaminhados aos e-mails cadastrados no momento em que vocês se inscreveram, tá? Depois, esse evento está sendo gravado, então ele vai ficar disponível na íntegra no canal do CRMV São Paulo no YouTube, como também as palestras prévias que aconteceram nos dias 9 e 10 e também 16 e 17 de maio, tá? No começo do encontro. Então, o tema dessa noite é sustentabilidade na produção animal, vai ser apresentado pelo Dr. Carlos Marcelo Saviani, e o Dr. Carlos vai ser apresentado para vocês pela nossa moderadora dessa noite, a doutora Soraya Marques Putrino. A doutora Soraya tem graduação em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado também em zootecnia pela FZEA-USP e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em nutrição animal, atuando principalmente nos seguintes temas: exigências nutricionais, digestibilidade e degradabilidade de alimentos, desempenho, características de carcaça, qualidade e composição de produtos de origem animal. E, atualmente, a doutora Soraya é gerente de pesquisa, desenvolvimento e aplicação na ADM em São Paulo. Tá? Então, doutora Soraya, boa noite. A palavra está com a senhora. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Vou apresentar um pouco aí do Carlos e da experiência ampla que ele tem, né, antes dele começar a apresentação. Então, o Carlos, ele é zootecnista pela USP, com MBA internacional pela Business School e a Universidade de Toronto. Ele tem especialização em marketing e sustentabilidade, o principal tema aqui da apresentação. 30 anos de experiência trabalhando em diversas partes do mundo, né, e diferentes culturas, na cadeia de valor de produção de proteína animal. E hoje ele trabalha na DSM como responsável pelo desenvolvimento e implementação da estratégia global de sustentabilidade em nutrição animal. Trabalha em colaboração com clientes e as equipes de marketing, vendas e inovação, né? A sustentabilidade é um dos pilares da empresa. E o Carlos, ele também também ocupou cargos em, né, também ocupou cargos em marketing estratégico na Merial e Merial Beringer, na Pfizer Zoetis e na BS Genus. Administrou uma fazenda de corte com 2.000 animais de leite, primeira fazenda de leiteira sustentável em Wisconsin, Estados Unidos, e faz parte do board International Egg Commission Sustainability Group, IDF SEMV e a International Egg Foundation, e foi um membro ativo da Global Roundtable for Sustainable Beef. Então, uma experiência ampla aí, né, muita coisa interessante para falar e para mostrar. Carlos, a palavra é sua, obrigado. Que é isso, obrigado você, sua apresentação, obrigado Silvia e Leandro, obrigado a todos aí, ao professor Celso também pelo convite. É um prazer poder estar conversando com colegas zootecnistas, né, sobre um tema que é tão próximo do meu coração, que eu tenho muito carinho, que é o tema da sustentabilidade, né? E se a gente
sair daqui hoje, né, pelo menos entendendo por que a sustentabilidade é importante e como que a sustentabilidade impacta o nosso trabalho, né, o trabalho do zootecnista, mas também o trabalho de produção animal. Eu acho que a gente já pode considerar esse evento como um sucesso, né? É lógico que eu vou falar mais só do que isso, né? Eu vou trazer um pouco para vocês da minha experiência na área, do que eu tenho visto, né, andando aí pelo mundo. Inclusive, eu falo com vocês aqui da Suíça, eu estou aqui na Suíça essa semana, então aqui para mim é 00:11, então até peço desculpas se eu estiver rateando aí na minha fala, é que já está aqui um pouco tarde, mas eu tive a oportunidade, né, nos últimos anos aí profissionais, de viajar pelo mundo inteiro e sempre indo atrás da produção animal, sempre observando e entendendo para onde a produção animal está indo, né? Em países como a Rússia, a China, vários países aqui da Europa, da América Latina, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Tive também na Índia, no interior da Índia, né? E pude ver de perto lá uma série de dificuldades que os produtores lá enfrentam, mas ao redor do mundo eu pude notar que o tema da sustentabilidade já está cada vez mais importante, né? E muitas vezes não é nem não é nem reconhecido com esse nome, né? Muitas vezes os produtores ou os varejistas ou outros players do setor com que eu converso, né, relatam problemas relacionados à sustentabilidade e muitas vezes nem entendem que são problemas, que são temas ligados à sustentabilidade, né? Muitas vezes reclamam de pressões para melhorias em bem-estar animal, reclamam de problemas de seca, de pragas, né, problemas de falta de água. Na Índia, por exemplo, né, eu falei que eu tive lá e eu fiquei sabendo de vários produtores que estavam cometendo suicídio, né, por não terem mais água nem para poder dar para os animais, né, porque a água subterrânea, que eles dependem muito, principalmente na época da seca, estava baixando demais o nível, né, dos poços e eles não tinham mais água para dar para os animais, né. Problema semelhante, né, eu vi na Califórnia, né, várias fazendas de leite se mudando do estado, né, por um problema de falta de água. Enfim, aqui no Brasil, né, o problema do desmatamento, né, também impactando o setor de produção animal. Então, realmente, a sustentabilidade, principalmente na parte ambiental, está se tornando um tema muito importante, né? Agora, sustentabilidade não é só a parte ambiental, né? E aí a gente já entra aqui no nosso bate-papo. A ideia é que a gente olhe a sustentabilidade sobre o aspecto econômico, social e ambiental. Na verdade, ser sustentável é você estar em equilíbrio nessas três áreas, de uma forma que você consiga se sustentar por muitos anos, e no caso da humanidade, por muitas gerações, né? Então, a ideia é que você tenha uma atividade que seja economicamente viável, socialmente responsável e dentro dos limites do planeta, né? E só assim você vai conseguir realmente ter uma atividade sustentável. Não adianta nada, por exemplo, você ter uma fazenda linda, maravilhosa, que protege as nascentes, protege a mata ciliar, tem áreas de reserva excedentes, né? Quer dizer, tem uma biodiversidade enorme, mas dali 4 anos você quebra, né? Quer dizer, você vai quebrar, alguém vai adquirir a sua fazenda, vai desmatar tudo, não vai manter aquele mesmo padrão, né, que você tinha, e então isso não foi sustentável, né? Você não conseguiu sustentar aquela proteção ambiental, né, aquela biodiversidade por muito tempo. Então, por isso é importante esses três andarem sempre juntos, a gente entender, né, que os três são importantes, né? A gente tem que estar sempre olhando para esses três aspectos. Se a gente voltar 7.500 anos atrás, né, quando o ser humano inventou o ábaco, que a gente vê aí na imagem, a grande preocupação era econômica, né? Então, já naquela época, os produtores e os agricultores e os comerciantes de alimentos
eles tinham uma preocupação grande de ganhar dinheiro, de conseguir, com a sua produção, adquirir os outros bens que eles necessitavam para viver, né? Então, o homem já começou a inventar ferramentas, mecanismos, processos, inventou depois a moeda, né? Quer dizer, começou a se preocupar com o aspecto econômico. E hoje, né, não tem nem como você pensar em ter uma atividade se você não considerar o aspecto econômico. Todos os tecnistas, né, mesmo os formados há mais tempo, aprenderam, né, administração rural, tiveram, né, aulas da parte de economia. Quer dizer, é fundamental a gente tratar e cuidar bem da parte econômica, né? E para isso existem contadores, economistas, investidores, profissionais, né? Existe ferramentas, processos, enfim, já existe todo um universo, né, estruturado para ajudar as empresas, e as empresas rurais também, a manterem uma sustentabilidade no campo econômico, né? E o zootecnista está muito envolvido com isso, quer dizer, todo o nosso trabalho tem que almejar uma produção que seja economicamente viável, né? Que gere lucro e que com isso consiga sustentar. Aí, há 116 anos atrás, esse escritor, um jornalista chamado Upton Sinclair, ele escreveu esse livro que ficou muito famoso, é muito famoso nos Estados Unidos, né? Eu recomendo quem tiver a oportunidade de ler esse livro, quem ainda não leu, é muito interessante, é um romance, na verdade é uma peça de jornalismo romanceada, né? O que ele fez foi investigar as condições de vida, de trabalho e também as condições de bem-estar animal dos frigoríficos na região de Chicago, né? Naquela época, todo o abate de gado e de suínos também acontecia ali em Chicago, né? E todos os animais iam de trem para a região de Chicago, e ali todos os frigoríficos abatiam os animais e aí comercializavam a carne do restante do país todo, né? E ele fez uma peça de jornalismo investigativo muito interessante, aonde ele reportou no romance, né, como os imigrantes todos que vinham da Europa eram explorados, né, como mão de obra barata. Ele contou todo o esquema de corrupção que existia, mas principalmente as péssimas condições de higiene que existiam nesses frigoríficos, mas coisas assim terríveis, tipo da pessoa caía no moedor de carne, né, e continuava moendo a carne, e aquilo lá ia para os consumidores, carne podre que eles tratavam com produto químico para poder colocar na produção de salsicha, né? Assim, condições péssimas. Ele descreve coisas horríveis, né, que aconteciam na época. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro trouxe para o nosso setor, o setor de produção animal, a questão do lado social da sustentabilidade, né? Foi, inclusive, por causa desse livro que foi fundado o USDA nos Estados Unidos, que é um órgão que foi criado para justamente regulamentar, né, as condições de trabalho nas áreas de produção animal e vegetal, mas também as condições todas de higiene, de fiscalização, né, da parte toda veterinária e de sanidade. E aí, em função desse livro, é que se começou começou a se preocupar com a questão social da produção animal, né? E aí, de lá para cá, lógico, se desenvolveu também ferramentas, processos, métricas, né, profissionais especializados na área, tanto na área, né, de cuidado com os recursos humanos, quanto na área dos cuidados com a segurança alimentar, né? Hoje, qualquer empresa frigorífica ou de processamento de alimentos, investe milhões, né, em análises laboratoriais, em cuidados com a higiene, em processos de monitoramento da qualidade. Isso ninguém nem questiona, né? Você vai no supermercado, você compra uma carne, um leite, ou um ovo, você não tem nem que olhar se tem um selo, alguma coisa dizendo que aquilo lá é seguro, né? Já se considera que você comprou qualquer alimento no supermercado, aquilo vai ser seguro, você não vai morrer nem vai passar mal, né, consumindo esse alimento.
né? Coisa que não era verdade há anos atrás. Eu lembro, eu criança, né, muitas vezes comprando leite, vendo minha mãe comprar leite, tinha que ferver o leite, né? Você fervia o leite coalhava, né? Tanto que fim de semana assim sempre tinha ambrosia em casa porque tanto leite coalhado que você acabava tendo que fazer alguma coisa com ele, né? Isso hoje não existe mais, né? A qualidade do leite hoje é fantástica e você não precisa nem mais ferver e é difícil você ter um leite que vai coalhar, né? Porque se melhorou muito nessa área, né? E tudo isso com profissionais por trás e muitas vezes o zootecnista também envolvido com esse tema. O que está acontecendo é que agora essa terceira dimensão da sustentabilidade está se tornando mais prevalente, né? É a proteção com o planeta, né? O ser humano ele está percebendo que além da parte econômica e social, a gente também tem que se preocupar com o planeta, porque a gente só tem esse planeta, a gente não tem outro, né? E vários estudos mostram que a gente está indo além dos limites planetários, a gente está consumindo mais recursos naturais e numa velocidade maior do que o planeta consegue reciclar, né? Quando eu trabalhei na WWF, o CEO nosso, eu lembro que ele falava, a missão nossa aqui na WWF não é proteger o planeta, não é salvar o planeta, nem os animais silvestres, né? Na verdade, a gente está querendo salvar a humanidade, porque o planeta já foi destruído e já se reinventou 5 vezes ao longo da sua história, né? Da sua história de bilhões de anos. Então, o planeta vai continuar, ele pode, daqui a alguns milhões de anos, ter ter espécies diferentes, ter vegetações diferentes, né? Ter um clima diferente, mas ele vai continuar existindo, né? Ele vai se reinventar e vai continuar a sua existência. Quem não vai estar lá somos nós, né? A gente tem que proteger o planeta e a biodiversidade que a gente tem, o clima que a gente tem, porque a gente depende deles, né, para viver. E é por isso que hoje, né, o planeta está tão em evidência, as pessoas estão tão preocupadas com ele, porque realmente a gente está indo além dos limites planetários. Isso tem tudo a ver com negócios, né? Tem tudo a ver com a parte de produção animal, mas também com a parte econômica, a parte administrativa das empresas, né? Na DSM, a gente teve um CEO que transformou totalmente a empresa e que colocou, né, a sustentabilidade no DNA da companhia, que se chamava Faika Cisbesma. Ele é vivo ainda, hoje ele é membro honorário do conselho da empresa, mas ele já se aposentou. E ele falava que a sustentabilidade não é uma coisa bacaninha de ter, não é uma coisa legal de ter. Ela é necessária, ela é fundamental para a sobrevivência de longo termo da nossa sociedade, né? E por isso ele colocou a sustentabilidade quando ainda ninguém nem falava do tema, muitas pessoas nem conheciam o que sustentabilidade queria dizer. Ele já incorporou isso na empresa, né? Por realmente uma questão de princípios, né? Não tem como você ter sucesso numa sociedade que fale, né? A gente precisa ter uma sociedade, uma economia sustentável para a gente poder ter uma condição de existência nesse meio, né? Nesse meio, não só no nosso planeta, mas na economia, né? E então, dentro dessa conceituação de sustentabilidade, a gente vai primeiro falar um pouco sobre os desafios, né, que a gente enfrenta, principalmente na área de produção animal, o que isso tem a ver com a nossa profissão, com o trabalho do zootecnista, o que não se mede não se melhora, né? Então a importância da mensuração, da parte principalmente das pegadas ambientais, o que fazer então, né? Tentar a gente entender o que a gente pode fazer de forma bem prática, bem tangível, né? Para conseguir trilhar um caminho sustentável. E aí então a gente abre, né? Eu fecho a apresentação e a gente abre aí para perguntas. É importante dizer que o foco, né, do que a gente vai discutir é sobre essa terceira dimensão. Eu acho que a parte econômica, social, né, o zootecnista já está bem envolvido e a humanidade, de maneira geral, já está bem avançado nesses temas.
Eu acho que o mais importante é a gente focar nesse terceiro aspecto, né, nessa terceira dimensão, que é a do planeta. E em relação a isso, quais são os desafios que a gente enfrenta, né? São bem simples, vocês já devem ter ouvido isso de várias pessoas, né? O maior desafio é que a gente tem uma população indo para 9,7 bilhões de pessoas, né, até 2050, falam até que talvez chegue em 10 bilhões, e hoje, né, com 7,2 bilhões, a gente já tem 821 milhões de pessoas que passam fome ou que são subnutridas, e, ao mesmo tempo, 650 milhões que são obesas no planeta, né? Quer dizer, então, esse desbalanço nutricional, mas ainda com uma população muito grande passando fome, a gente está vivenciando agora um momento crítico, né, onde os preços dos alimentos estão bem elevados, inclusive, se projeta que esse número vai crescer, né? A gente vai ter, principalmente na Ásia e na África, passando de 1 bilhão de pessoas que vão ir dormir com fome, né, de noite. E, ao mesmo tempo, a gente tem um planeta com limites, né, em seus recursos naturais que estão sendo extrapolados, e não só pela produção animal, mas por várias atividades humanas, mas que isso acaba impactando também a produção animal, né? Então, como a gente conseguir conciliar tudo isso é o grande desafio, né? Como a gente conseguir alimentar essa população toda respeitando os limites planetários, né? E isso a gente mira, né? Se a gente foca nas proteínas animais, a gente vê que a demanda de proteínas animais em função desse crescimento populacional, ela vai aumentar em 70%, né? Segundo várias projeções, principalmente a da FAO, né? Saindo de 263 milhões de toneladas para 445 milhões de toneladas. E, lógico, que a proteína animal ela tem um papel importantíssimo, né? Não só na sociedade, na economia, mas principalmente como uma fonte de proteína, né, uma fonte de proteína que faz parte de uma alimentação balanceada. Lógico que ela tem que ser consumida em equilíbrio, né, em quantidades equilibradas e também junto com outros nutrientes, junto com fibra, com carboidratos, mas ela é uma fonte essencial de aminoácidos, é uma fonte essencial de minerais, de vitaminas, e muitos deles nutrientes que a gente só encontra nas proteínas animais, né? Porém, a gente não tem como negar que a produção de proteínas animais tem, sim, um impacto importante no meio ambiente, né? Nos recursos naturais, principalmente em relação ao uso da água, as emissões dos gases de efeito estufa, né? Que aí é metano, óxido nitroso, o gás carbônico, tem impacto na biodiversidade, direta e indiretamente, né? Tem impacto nas emissões de fósforo e nitrogênio. Isso não é um problema tão grande no Brasil, mas é bem um problema sério em vários países que já têm, né, um volume de excreção de fósforo e nitrogênio muito grande indo para a água e para o solo, como vários, por exemplo, países da Europa, né? Tem relação com problemas em relação ao uso da terra, né? Tem também problemas relacionados ao desperdício de alimentos, né? Cerca de 20% das proteínas animais são desperdiçadas, né? Ou acabam indo para o lixo ao redor do mundo, segundo dados da FAO. E, enfim, existem impactos ambientais que precisam ser cuidados, né? A ideia não é a gente entrar nos detalhes de cada um desses impactos ambientais, mas só para ilustrar, né, para dar um exemplo, me atendo aqui aos gases de efeito estufa, porque né, talvez dentre todos os impactos ambientais é aquele que hoje está todo mundo mais preocupado, né? Se a produção animal continuar como hoje, né, ela vai consumir uma porcentagem cada vez maior do orçamento ou do total que é emitido de gases de efeito estufa pela humanidade, né, pelas atividades humanas. Hoje, a pecuária, isso são dados da FAO também, a pecuária, e eu estou falando aqui, entra tudo, né, aves, suínos, ovos, pescados, quer dizer, toda a produção animal, desde da ração, da produção das pastagens, até o consumo dos animais, a emissão dos próprios animais, a emissão do esterco desses animais. A hora que você soma tudo isso, isso representa 14,5% de todas as emissões do gás de efeito estufa da humanidade, né? Sendo que as maiores emissões
vem dos combustíveis fósseis, né, e da produção de energia elétrica, principalmente a produção de energia elétrica usando carvão, né? Enfim, a grande parte das emissões vem realmente dos recursos energéticos fósseis, né? E a produção de alimentos está em terceiro lugar, e na hora que você soma todos os alimentos, o impacto isso tem também em desmatamento e tudo, a gente está falando de cerca de 30%, né, das emissões do gás de efeito estufa, e aonde 14,5% é específico da produção animal, né? E se a gente olha a distribuição dessas emissões, a gente vai ver que 41% é da alimentação animal, tem das rações, pastagens, fibras, enfim, tudo aquilo que é produzido para alimentar os animais, né? Então, isso tem um impacto muito importante. Junto com a parte de alimentação animal, você tem a fermentação entérica dos ruminantes, principalmente o caso do gás metano, né, que é 28 vezes mais, de 25 a 28 vezes mais potente do que o gás carbônico. Então, esse gás tem um papel importante no aquecimento global e representa aí, né, quase que metade das emissões da produção animal. Depois você tem o manejo do esterco com 10% e o consumo energético, né, com 5%, né, então bem menor. Transporte também tem uma porcentagem, mas é tão pequena que nem está representada nesse gráfico, né? Então as pessoas falam muitas vezes, eu tenho um hábito mais sustentável, eu consumo os alimentos só produzidos localmente. Isso é uma falácia, quer dizer, o impacto de você consumir um alimento produzido localmente, se aquele alimento foi produzido com uma produtividade menor, né, ou usou muita ração, por exemplo, você às vezes tem um impacto até maior do que se você consumisse um alimento produzido com alta eficiência num outro país, né, porque transporte tem um impacto muito pequeno no impacto ambiental. Agora, o mais importante desse slide é que se esses 14,5%, se a gente continuar produzindo as proteínas animais do jeito que a gente produz hoje, né, não mudar nada, só aumentar a produção, né, para atender o crescimento populacional, em 2030 é projetado que esses 14,5% vão virar 27%, né, com 8,37 gigatons de emissões de gás de efeito estufa, que são mensurados, né, para quem não sabe, é tudo transformado para gás carbônico, né? Então, você pega todos os gases, metânico, óxido nitroso e outros gases, você transforma tudo isso existe uma fórmula para fazer isso, você transforma tudo em gás carbônico e aí compara tudo na mesma base, né? Então, 27%, que representa, né, 8,4 quase gigatons aí de emissões de CO2 equivalente, versus o total da humanidade, que vai ser 31 gigatons. Esses 31 gigatons é considerando que você vai ter uma redução nas emissões em função dos acordos de Paris, que são discutidos todos os anos nas COPs, né? Se todos os outros setores, setor elétrico, setor de produção de concreto, setor de transporte, se eles reduzirem as emissões deles, né, fora da produção animal, você vai ter uma emissão aí de 31 gigatons. E se essa tendência continua da mesma forma, quer dizer, a gente continua produzindo as proteínas animais da mesma maneira, e os outros setores continuam baixando as suas emissões, né, quer dizer, mais carro elétrico sendo produzido, né, mais energia renovável, menos uso de carvão, menos uso de petróleo, né, em 2050 é projetado que todos os outros setores vão estar com uma emissão de 13 gigatons e o setor de produção animal vai estar com 10,5, quer dizer, 81% do que é o total, né, das emissões humanas. Então, você imagina se hoje, né, as proteínas animais já têm, né, já são criticadas com 14,5%, imagina se a gente deixar chegar em 27 ou mesmo em 81, quer dizer, é impensável, né? As proteínas animais nunca teriam uma licença social, a licença,
né, das pessoas para poder continuar existindo, né? Com certeza a gente acaba virando, né, o próximo cigarro, né? E a gente já se denegrido das atividades humanas, né? Então, para a gente poder continuar tendo uma produção, né, que seja considerada sustentável, a gente precisa incrementar muito a produção dos alimentos, né, porque a gente tem que alimentar essa população crescente, mas sem aumentar o uso de terras, né, quer dizer, sem criar mais desmatamento, sem criar mais conversão de terras para produção. Pelo contrário, a gente tem que até tentar conservar e restaurar mais ecossistemas naturais, até para compensar, né, para ter sistemas aí capturando o carbono, né? A gente tem que aumentar o uso dos recursos alternativos aos recursos marinhos, né? Então, principalmente a produção dos óleos de peixe, farinhas de peixe, tem que ser repostos por outras fontes, né, para a gente não destruir os recursos marinhos, que têm outros impactos ambientais, além do climático, né? A gente tem que, com certeza, reduzir as emissões do gás de efeito estufa, como a gente viu, né, no slide anterior, mas também as excreções de nitrogênio e fósforo no meio ambiente, né, e fazer isso de uma forma que seja equilibrada com os solos e com a água, e também modificar a dieta alimentar para a gente reduzir desperdício, né? Quer dizer, é um absurdo a gente ter impactos ambientais tão grandes para produzir alimentos e aí a gente pegar e jogar comida fora, né? Seja comida que é desperdiçada na produção, no transporte ou mesmo no consumo, né? Então, esses são os pontos principais, quer dizer, se a gente se ater a esses 5 pontos e conseguir melhorar a produção animal para a gente reduzir, melhorar, conservar mais áreas ambientais, a gente vai estar no caminho certo aí para ter um sistema mais sustentável, né? E o que isso tem a ver com o zootecnista? Quer dizer, tem tudo a ver porque tem a ver com produção e tem a ver com negócios, né? Isso é o mais interessante. Eu trabalhei na WWF, eu entrei lá, vão fazer quase quase 9 anos, né, que eu fui trabalhar numa ONG, me envolvi muito com os temas de sustentabilidade do ponto de vista de ONGs, de ativistas, e eu lembro que, na época, os grandes, né, ativistas ambientais eram o Greenpeace, eram outros grupos, né, como o Greenpeace, em alguns casos até a própria WWF, e hoje eu já digo que não são mais, né? Hoje os grandes ativistas ambientais são os investidores e os bancos, né? Por incrível que pareça, esses investidores e bancos estão muito preocupados com esse tema e têm colocado muita pressão sobre as empresas, sobre o setor produtivo, para que o setor comece a mensurar suas pegadas ambientais e comece a ter planos, ter ações, ter um trabalho feito para reduzir esses impactos ambientais. Porque esses impactos ambientais, para os investidores, significam riscos maiores, né? Riscos de ruptura nas cadeias de suprimentos, riscos na redução do valor da marca, né? Porque os consumidores deixam de comprar de uma marca que é vista como negativa para o meio ambiente, né? Você tem riscos também ou você tem aumento, né, de custos, riscos de mais multas, riscos de mais taxas, né? E além dos investidores e dos bancos, você tem também uma pressão muito grande, crescente, vindo dos órgãos reguladores, né, que estão cada vez colocando mais restrições, mais impostos e metas de redução de emissões, né, para o setor produtivo, e também dos varejistas, né, que estão em contato com os consumidores, que estão percebendo esses consumidores cada vez mais interessados em saber em como os alimentos são produzidos, de onde eles vêm, como eles são feitos, principalmente as novas gerações, e esses varejistas estão transmitindo essa demanda, estão transmitindo esse interesse para os processadores, para os produtores de alimentos, para que eles se preocupem e cuidem mais desse tema, né? Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, no setor, vindo aí do setor de investidores, de bancos, que impacta diretamente as proteínas animais, é esse índice, né? Isso é uma instituição que foi criada, né, que se chama FAIR,
Ela foi criada por bancos, investidores, e ela tem hoje membros que são todos do setor financeiro, que representam 40 trilhões de ativos, quer dizer, maior que as grandes economias do mundo, né? É um grupo fortíssimo, e eles têm esse ranking, que eu sugiro, inclusive, vocês darem um Google aí, procurarem esse grupo, investigarem, lerem mais sobre eles. Eles fazem um ranking de vários temas de sustentabilidade, tem mais de 10 métricas que eles avaliam para calcular qual que é o risco, né, em relação à sustentabilidade das 60 maiores empresas de produção animal do mundo. Então, tem empresas lá, produtoras de leite, de carne, de salmão, de ovos, várias empresas brasileiras, mas tem também empresas da China, da Europa, Estados Unidos, e esse índice é justamente para informar os investidores, né, de quais as empresas que eles devem manter nos seus portfólios ou manter nos seus investimentos, as empresas que eles devem tirar ou que eles devem reduzir o valor, né, de investimento em função dos riscos que têm conectados com toda essa parte, né, de sustentabilidade ambiental, também de bem-estar animal, e eles olham também para algumas questões sociais. Então, é muito interessante, e assim como esse ranking, existem várias outras iniciativas, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, que avaliam também a capacidade das empresas de serem mais sustentáveis e de, com isso, poderem receber mais investimentos e mais atenção nos seus portfólios. Então, está aqui o ranking da FAIR. Então, vocês vejam aqui, né, aqui são nomes de empresas, vocês vejam a quantidade enorme que tem de empresas aqui consideradas de alto risco, né, no setor de proteínas animais. As laranjas são de médio risco, e só 3 aqui consideradas de baixo risco no nosso setor. Então, realmente, um trabalho ainda muito grande para ser feito, né? Em relação ao consumidor, né, os varejistas, eles investem muito em pesquisa, então sempre analisando seus próprios dados, mas também analisando esses dados de pesquisa para entender onde os consumidores estão indo. Essa é uma pesquisa que foi feita pela IBM com o National Retail Federation, que é um órgão que representa aí todos os maiores varejistas do mundo, né? E eles olhando justamente para a sustentabilidade e para o quanto a sustentabilidade se tornou mais importante, né? E eles chegaram à conclusão de que 44% hoje dos consumidores são consumidores que eles chamam de purpose-driven, ou são consumidores movidos por um propósito, né, onde a grande parte desse propósito, né, com 45%, é a sustentabilidade e a produção responsável do ponto de vista ambiental, né, e também 50% querendo aí, né, colocando como muito importante a produção de produtos limpos, né, que são produtos que não geram poluição, que não geram resíduos para o meio ambiente. E essa mesma pesquisa chegou à conclusão que 57% dos consumidores estão dispostos a mudar seus hábitos de consumo para reduzirem o impacto no meio ambiente. E existe uma série de outras pesquisas, assim como essa do Carbon Trust e várias outras, mostrando que consumidores estão, né, cada vez mais interessados em comprar alimentos e comprar produtos que têm informações sobre a sua pegada de carbono, que têm informações sobre o seu impacto ambiental e que, com isso, trazem um benefício para o planeta ou reduzem seu impacto para o planeta, né? Inclusive, em função disso, tem selos ambientais sendo desenvolvidos, né, com várias marcas, várias grandes marcas de proteínas animais ou de varejistas por trás, né? A ideia é fazer como esse Nutri-Score fez com as informações nutricionais do produto, né? Eles criaram um index onde eles classificam os produtos de A até E, né, sendo A os produtos com melhor valor nutricional e E os com menor valor. Então, E seria produto que é super rico em caloria, que não tem aminoácidos, não tem vitaminas, não tem nenhum nutriente construtivo, né? E, da mesma forma, tem aí vários selos, né, para a gente ficar de olho. Esses são selos que ainda estão começando, estão ainda na sua infância, né, mas já vários selos aí sendo lançados, como o EcoScore, o EcoImpact, o EnviroScore, todos eles
né, olhando para as pegadas ambientais e calculando aí um índex para mostrar se o produto tem, né, se o produto é positivo ou negativo para o meio ambiente. E também tem empresas que estão, né, colocando rótulos ou informações para os consumidores diretamente relacionadas a certas pegadas, como, por exemplo, vários produtos que já estão trabalhando com selo carbono neutro, né, mostrando que são produtos que têm uma emissão net zero, né, para o meio ambiente. Esse EcoScore, só para dar um exemplo, está sendo já testado em vários supermercados, inclusive no Carrefour, que a gente conhece, né, que é bastante famoso aqui na Europa também, e aí já com vários produtos tendo os seus scores calculados e sendo colocados na embalagem, e já estão com isso, testando isso junto aos consumidores. Tem outras pesquisas que mostram não só tendências de consumo, mas já mostram que essas tendências já são realidade. Então, tem uma pesquisa feita pela Universidade de Nova York, com a Bloomberg e a Universidade de Harvard, mostrando que nos Estados Unidos, isso agora, durante a pandemia, né, essa pesquisa foi feita já em 2020, produtos comercializados com sustentabilidade, né, quer dizer, que endereçam a questão da sustentabilidade, eles cresceram 7 vezes mais rápido do que os produtos comercializados convencionalmente. E, além disso, tem um prêmio de preço, né? Além deles crescerem mais em volume de vendas, eles têm também um preço melhor. Isso a gente já vê vários exemplos no mercado, né, disso acontecendo, não só na Europa, mas até mesmo aqui no Brasil. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, como esse ovo que é produzido na Holanda, numa empresa chamada Kipster, que inclusive está crescendo, está expandindo agora para os Estados Unidos. É um ovo que ele é produzido com uma série de critérios de bem-estar animal, mas ele é produzido com a ração dessa empresa aqui, que se chama Nissen, que é uma ração toda feita com resíduos de panificação, então ela tem 62% menos emissões de carbono do que uma ração convencional, né, justamente porque eles reduzem muito o uso de grãos, e além disso, essa empresa, além dela ter toda essa preocupação, né, de ter energia renovável, de usar essa ração com uma pegada de carbono muito menor, eles também neutralizam aquele resíduo que fica, né, a parte final, que eles não têm como reduzir, né, das emissões de carbono, eles neutralizam com certificados, né, um crédito de carbono que eles compram desse projeto, um projeto que tem lá na Índia de plantio de árvores, né? Então, com isso, eles têm um ovo que é carbono neutro. Você tem no Brasil a Granja Mantiqueira, né, que está começando essa jornada, que também tem hoje todo um trabalho de análise de sustentabilidade, né? Eles têm um relatório de sustentabilidade, que eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês podem ir lá no site deles e baixar esse relatório, mas onde eles já mapearam todas as atividades dele com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e já estão com uma série de iniciativas para melhorar a sustentabilidade, né, da sua produção, e já refletindo isso em algumas linhas de produtos que eles comercializam, né, quer dizer, já atendendo essa demanda do consumidor e tentando, inclusive, agregar valor com isso, né. Um outro projeto muito interessante que começou agora, recentemente, em São Paulo, em Avaré, que é essa produção de ovos da Rayar. A gente está, inclusive, trabalhando com eles para mensurar as pegadas ambientais, né? Eles têm toda uma preocupação com o bem-estar animal, mas também com os impactos ambientais, né? E inclusive, com treinamento, assistência técnica dos produtores dos grãos que entram na ração, para que os grãos sejam produzidos com impacto ambiental menor, para que a pegada ambiental dos ovos seja menor também. Eu estive até recentemente visitando lá eles e tenho aqui algumas fotos, né, das instalações, da fábrica de ração que eles montaram. Realmente um projeto bem interessante que vale a pena a gente ficar de olho. E esses exemplos existem em todos os setores. Você tem no setor do leite, a indústria inteirinha, né, através da International Dairy Federation, que é a organização mundial do setor leiteiro, né, que se comprometeu a ter uma produção de leite net zero até 2050, né, e já várias organizações membros da
da International Dairy Federation estão se comprometendo com esse objetivo e estão já desenvolvendo ações para chegar nesse net zero. A Nestlé, por exemplo, é uma das empresas do setor leiteiro, já se comprometeu, né, em zerar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050, dentro desse, em linha com essa meta, com esse desafio do setor todo, e já vem tomando uma série de ações para fazer isso acontecer. Eu tive em contato na Suíça com o ETH, que é tipo uma Embrapa da Suíça, né, e eles fizeram todo um trabalho de levantamento, especificamente para a Nestlé, para demonstrar como que a Nestlé vai conseguir chegar nesse net zero, né, olhando para fazendas da Europa, da América Latina e dos Estados Unidos, quer dizer, o que essas fazendas têm que fazer, né, que fornecem leite para a Nestlé, para conseguirem baixar suas emissões de carbono. E você pega marcas como a Arla, que é uma marca famosa no norte da Europa, que inclusive já tem o leite carbono neutro, né, um leite com 0 emissões, também, da mesma forma que lá que aqueles ovos que eu mostrei da Holanda, eles também neutralizam, né, a parte final das emissões com créditos de carbono. E é o mesmo exemplo da No Carbon, um exemplo brasileiro, né, do nosso querido professor Laranja, que estuda na USP, deve ter, se não conhecido, ouvido falar, que lançou esse leite, né, No Carbon, que é um leite também que toma uma série de ações, né, para reduzir as emissões na produção, mas que no final neutraliza, né, com créditos de carbono. E essa tendência continua, né, em várias empresas. Você pega a Unilever, eles já anunciaram que vão colocar, né, rótulos com as emissões de carbono em 70 mil dos seus produtos, inclusive seus produtos relacionados à cadeia leiteira, principalmente sorvetes, né, são os maiores produtores de sorvete do mundo. Tem várias marcas aí que são conhecidas e que, para poderem fazer isso, vão precisar, né, da pegada de carbono das fazendas, né? E aí entra o papel do zootecnista, quer dizer, a gente vai ter que fornecer essas informações, a gente vai ter que se preocupar, né, e não só em manter a parte econômica viável das empresas, das fazendas, do setor produtivo, mas também passar, né, a fornecer essas informações e reduzir essas pegadas ambientais o máximo possível. Outro exemplo a gente pega do GSB, que é o Global Roundtable for Sustainable Beef, que inclusive eu tive envolvido com eles por muitos anos, né, fui inclusive vice-presidente do GSB. O GSB também representa o setor de produção de carne bovina, também se comprometeu com uma redução de 30% até 2030, isso é um compromisso da indústria como um todo. E você tem vários membros do GSB que já estão também tomando ações para conseguirem, né, inclusive, ir além dessa meta. Então, você tem o McDonald's, que também, como a gente viu nas outras empresas, se comprometeu. E são compromissos públicos, são compromissos registrados no Science Based Targets, que é a organização que rege isso, da qual várias ONGs fazem parte. E eles se comprometeram até 2050 a ter uma emissão líquida zero, né, de carbono, e aí você tem metas que você todo ano tem que estar atingindo e tem que estar reportando. JBS também, vocês devem ter visto, né, fez um compromisso para zerar suas emissões, inclusive antes, até 2040, e aí eles têm, né, inclusive em inglês, né, eles têm todo um detalhamento de como eles vão chegar nessas metas, e já estão tomando ações, já estão fazendo uma série de projetos para conseguir, né, não só nas suas fábricas, mas o mais importante, no que a gente chama de escopo 3, né, na pegada, reduzir a pegada de carbono que vem dos pecuaristas, que é o grande volume, é 80% da pegada, né? E assim como nos outros setores, a gente já tem exemplos de carnes que são produzidas hoje carbono neutro. Então, esse é um exemplo da Austrália, uma carne carbono neutro. A gente, no Brasil, teve a carne carbono neutro, né, vindo do projeto da Embrapa, comercializado pelo Marfrig. É ainda lógico, um produto de nicho ainda, né, produto com pouca abrangência, mas já dando aí, mostrando essa tendência, né, das empresas investir em produtos com uma pegada ambiental, porque elas veem, lógico, né, vem também uma oportunidade de negócios.
e o setor todo financeiro por trás, né, criando todo um arcabouço de investimentos, de recursos para que as empresas possam capturar financiamentos, possam melhorar o seu resultado financeiro através de investimentos de sustentabilidade. A gente vê isso vindo do BNDES, de quase todos os bancos, né? Hoje tem linhas de crédito diferenciadas para projetos de sustentabilidade. Agora, o mais importante, que eu acho que tem a ver muito com o papel do zootecnista, né, é de que o que não se mede, a gente não melhora, né? Então, a gente, como zootecnista, está já acostumado a medir os índices zootécnicos, né? A gente está acostumado a medir os índices de produtividade, os índices econômicos, e, da mesma forma, a gente tem que mensurar também as métricas ambientais, né? Até para que a gente não seja julgado pelas emissões globais ou por médias globais, né? Hoje, como a gente, em muitos casos, não tem a nossa própria pegada ambiental para reportar, a gente acaba sendo julgado por esses números que são trazidos muitas vezes por ativistas que estão contra o setor, né? Então, você pega, por exemplo, aqui, dados como 27 quilos de CO2 por quilo de carne bovina produzida, 12 quilos de CO2 por quilo de carne, por quilo de porco produzido. No caso de ovos, 4,8 quilos de CO2 por quilo de ovo produzido. É lógico, são médias globais, que levam em consideração a produção do mundo inteiro e levam em consideração índices produtivos e sistemas produtivos de baixa tecnologia que a gente tem, né, na África, na Ásia, em outras partes do mundo. Então, por isso que é importante a gente mensurar a nossa própria pegada ambiental e mostrar que esse número pode ser totalmente diferente. Então, está aqui um exemplo de um sistema de produção de ovos da Europa, com 1,6 quilos de CO2 por quilo de ovo, né? Bem diferente de 4,8, né? Quer dizer, quase 4 vezes menor. E a gente pode ver que a grande parte da pegada, como a gente já viu antes, vem da ração, vem da alimentação, né? E é a parte que a gente tem que mais se preocupar, é onde está aí a grande parte da pegada ambiental das proteínas animais. Mas a gente tem que mensurar, não tem jeito, a gente não vai conseguir nem melhorar, né, as pegadas ambientais, nem a gente vai conseguir comunicar, né, quais são as nossas pegadas ambientais se a gente não mensurar. E o que não é medido não pode ser gerenciado, não pode ser melhorado. Por isso, como zootecnistas, a gente tem a responsabilidade muito importante de conhecer a pegada ambiental das proteínas animais que a gente está ajudando a produzir, né? Até para poder entender onde a gente está hoje. E para fazer isso, a gente tem que olhar para a cadeia toda, a gente tem que olhar desde a produção das matérias-primas, do pasto, dos grãos, né, vindo pela produção das rações, o uso, a eficiência dos animais no uso dessas rações, e aí aquilo que é eliminado no esterco, né? E a boa notícia, gente, é que tem uma metodologia para fazer isso. Assim como tem metodologia para calcular índice zootécnico, tem uma metodologia para calcular as pegadas ambientais. Como zootecnista, a gente tem que conhecer isso muito mais do que a gente conhece hoje, né? Tem que ler, tem que entender, tem que estudar. Não é aqui que a gente vai conseguir compreender como é que a avaliação do ciclo de vida, a CV, ou em inglês se fala Life Cycle Analysis, né, que é o LCA, como é que ele funciona. Mas, basicamente, o sistema ele funciona capturando as pegadas ambientais de todos os insumos, de tudo aquilo que entra na produção animal e usando uma regra de contabilidade para dividir essas pegadas, para consolidar essas pegadas e dividir essas pegadas entre tudo aquilo que é produzido num setor produtivo, né? E isso vale para qualquer proteína animal. E aí existe uma série de métodos, de regras, ferramentas de cálculo que são definidas por órgãos, né, internacionais, como a FAO, através da iniciativa LIP, ou IPCC, no caso das pegadas de carbono, as regras todas de cálculo, que são definidas pelo ISO 14044. Enfim, você tem o GHG Protocol para as emissões de gases de efeito estufa, no caso do Brasil, para você poder mensurar de uma empresa como um todo. Existem bancos de dados, como o GFLI, né, que fornece bancos de dados. Existem organizações só para você registrar as suas metas, né, como o Science Based Targets.
Então, existe todo um arcabouço, assim como existe na parte econômica e na parte social, tem todo um arcabouço que a gente tem que seguir e respeitar, né, para a gente poder calcular essas pegadas de uma forma crível, de uma forma responsável, de uma forma que seja aceita, né, por todo mundo, pelos investidores, varejistas, e para que todo mundo fale a mesma língua, né? E o que a gente faz, então, com tudo isso, como zootecnistas? Bom, vai ser difícil a gente virar experts em ACV. Hoje já existem, né, cursos de graduação só para pessoas, né, entenderem como é que funcionam essas regras de cálculos de pegadas ambientais. Mas o bacana para nós é que existem hoje já ferramentas, calculadoras, soluções que permitem a gente mensurar essas pegadas ambientais de uma forma muito mais simples, usando os dados das fazendas, os dados todos que normalmente a gente já coleta para calcular os índices zootécnicos e que permitem a gente, a partir desses dados, então, calcular as pegadas ambientais de uma fazenda. Inclusive, permite a gente comparar esses dados ambientais, como, por exemplo, o dado, né, dos gases de efeito estufa mensurado em quilos de CO2 equivalente, a gente comparar de um ano versus outro, ver o quanto a gente conseguiu reduzir dessas emissões, comparar com benchmarks, enfim, tudo aquilo que a gente faz, né, com os índices zootécnicos, a gente pode fazer com as pegadas ambientais, entender através desses sistemas de onde as pegadas estão vindo, que parte que vem da ração, que parte que vem dos animais, que parte que vem dos galpões, que parte que vem do óleo diesel, da eletricidade, mesmo dentro da ração, quais são os grãos que estão, né, gerando a maior parte das emissões, para a gente buscar melhorias, né, para a gente buscar oportunidades de reduzir essas emissões. E aí, isso tem tudo a ver com o trabalho do zootecnista, porque se a gente melhorar as eficiências, se a gente produzir mais com menos, reduzir a quantidade de matérias-primas, tornar o nosso sistema mais produtivo, automaticamente a gente está reduzindo essas pegadas ambientais, né? Então, a gente tem que mensurar, tem que reportar, tem que ter esse sistema de mensuração, mas ele vai caminhar muito junto com os nossos sistemas de avaliação de índices zootécnicos, de índices de produtividade e de eficiência econômica. Então, aquilo que muita gente fala, mas para produzir mais sustentável vai custar mais, tem que pagar mais dinheiro. Não necessariamente. A gente tem vários clientes hoje que a gente já vem trabalhando, né, há algum tempo, mensurando as pegadas ambientais, que estão reduzindo essas pegadas, ao mesmo tempo estão reduzindo custos também, né? Qual é a conclusão, né, de toda essa conversa aqui? Que, primeiro, é importante a gente assumir a responsabilidade sobre a pegada ambiental, né? Não deixar ser julgado pelas médias da indústria, não deixar ser julgado pelo aquilo que os ativistas, né, trazem para os consumidores, para os investidores, mas a gente ter os nossos próprios números para mostrar. Depois, aplicar as melhores práticas para garantir a melhoria contínua. E aí isso caminha muito junto com o nosso trabalho como zootecnistas, a melhoria dos índices zootécnicos. Depois, reduzir a nossa pegada ambiental e, junto com isso, reduzir o risco empresarial, né, melhorando a resiliência do nosso sistema produtivo, da nossa empresa, e, ao mesmo tempo, melhorando a rentabilidade e conseguindo, com isso, até trazer investidores, trazer investimentos de mais baixo custo. Envolver os funcionários nisso, né? Eu acho que a gente ter metas ambientais junto com as metas econômicas e sociais, eu acho que coloca a nossa empresa num outro patamar, né? E acaba mostrando para os funcionários que a gente não está, né, só preocupado em ganhar dinheiro, que a gente está preocupado também com o planeta, está preocupado, né, em ter um propósito maior do que só ganhar dinheiro. Isso acaba envolvendo e acaba motivando os funcionários, principalmente as novas gerações, os jovens, se preocupam muito com isso. E elevar o valor da empresa, da marca, né, conseguir realizar campanhas de marketing usando essas informações, por que não? Né, se a gente está fazendo a coisa correta, está mensurando direitinho, de uma forma crível, é importante também a gente mostrar isso para a sociedade, né, e com isso conseguir capturar mais valor, conseguir capturar mais market share, conseguir capturar mais interesse dos consumidores. E se não for a gente, quem que vai ser? E se não for agora, quando? Né? Não temos tempo a perder. O planeta é um só, né? A gente tem que tornar isso possível. Eu acho que trabalhando juntos, todos nós zootecnistas, com os veterinários, com agrônomos, com
profissionais dos outros setores, a gente tem como tornar, sim, a proteína animal, a produção de proteína animal sustentável. E com isso eu agradeço aí pela atenção de vocês, peço desculpa eu ter avançado um pouco no tempo, mas me coloco aqui à disposição para perguntas ou questionamentos que vocês tiverem. Alô, Soraya, Silva, tem alguém aí? Sim, estava dando um tempinho aqui, ver se alguém coloca alguma coisa. Foi ótima, Carlos, obrigado. Eu já ia escrever aqui no chat, que eu também... Desculpe, hoje eu estou de visita. Vou colocar minha pergunta no chat. Vai lá, mas o importante é colocar, Silvia. Melhor falar, né? Deixar o chat para as outras pessoas. Carlos, excelente palestra, muito interessante, né? E da forma como você colocou, é importante mesmo a gente começar a medir as nossas pegadas, né? E nós, no caso, na indústria, como é que a gente pode deixar isso mais claro até para sensibilizar as pessoas que estão à nossa volta a começarem a trabalhar com isso também e trazer isso em mente, porque é algo que a gente precisa trazer intrínseco, né? Sim. Então, existe, eu sei que não tem uma fórmula, mas como é que a gente pode ser mesmo que um vetor, como um vetor nos nossos ambientes de trabalho, sejam eles fazendas ou a indústria ou a fábrica de ração, né, para estar sensibilizando todo mundo ao assunto, primeiramente, que como você colocou, os ativistas, mesmo às vezes não tendo a informação correta ou não tendo a informação com Precisa, base né? científica, né? Tem uma voz muito mais alta do que nós profissionais da área que temos toda a base científica e o estudo para poder passar a informação correta e agir de maneira correta para contornar ou para resolver o problema, né? Sim. Na própria pergunta, acho que você já, de certa forma, colocou a resposta, né, Silvia? Que é importante a gente ter a autoridade, ter a propriedade sobre aquilo que a gente está produzindo e entregando para o consumidor, né, e para o mercado. A gente faz isso em relação aos valores nutricionais, em relação à segurança alimentar, né? Por que não fazer também com as pegadas ambientais? Né? E desmistificar que isso é uma coisa complicada, difícil, não é. Né? Como eu mostrei, existe hoje ferramentas, né? Eu mostrei ali um exemplo, mas existem uma série de ferramentas, de soluções que permitem a gente, com dados que a gente já possui, né, fazer esse cálculo das pegadas ambientais e mostrar essas informações. E eu acho que a grande, né, acho que o grande, vamos dizer, pulo do gato é buscar soluções ou buscar agregações de valor através dessas pegadas ambientais, né? Então, mostrar, seja para a empresa onde a gente trabalha, seja para os nossos clientes, seja para os produtores com os quais a gente trabalha, mostrar que existem oportunidades lá fora para quem está calculando essas pegadas ambientais, seja oportunidade de agregar valor ao produto, seja oportunidade de buscar uma linha de crédito, né, verde, diferenciada, né, seja oportunidades de você conseguir, né, reduzir o teu imposto, enfim, essas oportunidades vão ser crescentes, né, já existem, inclusive aqui no Brasil, e já tem várias pessoas explorando isso, né, e eu acho que o caminho é por aí, a gente desmistificar, mostrar que esses cálculos podem ser feitos por qualquer um, e, ao mesmo tempo, mostrar que com essa informação a gente tem oportunidades de não só, né, se manter viável aí por mais tempo, mas também de conseguir agregar valor ao nosso negócio. Legal.
E eu acho que vai um pouquinho além, né, Carlos? A gente, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente acaba indo na base da zootecnia, né? Porque quando a gente melhora a produtividade por área e a gente faz com que essa produtividade ela seja eficiente, quanto mais eficiente, mais sustentável essa produção vai ser, né? E essas mensurações, elas vêm de encontro com isso, então acho que corretíssimo, a gente tem que implantar isso como sendo um parâmetro a mais a ser medido, né, além dos dados normais de performance dos animais, mas que é muito ligado à profissão, porque quando a gente está falando de melhora de uma produção mais sustentável, a gente está falando exatamente melhorar a produtividade daquele local, daquela fazenda, né, pensando em vários aspectos, né, todos o que você disse, mas é exatamente isso, você ter uma produtividade melhor voltada para aquilo que é mais apreciado, então se for uma produção de peixe, rendimento de filé, se for no bovino, né, a produção de carne, enfim, né, você tem uma produtividade maior por área, usando menos recursos, mas retornando mais. E no final das contas, né, um dos pontos que a gente vê e que é um mito, é que custa mais caro e não é, porque quando você se torna mais produtivo e você se torna mais eficiente, no final das contas, você também se torna economicamente mais viável, além do fato de sair na frente, poder, né, ter benefícios hoje financeiros por conta desse início de processo. Daqui a alguns anos, talvez isso seja obrigatório, ninguém mais vai ter, né, vai ser o contrário. Se você não tiver, aí você tem um problema. Mas hoje você ainda tem alguns benefícios, mas acho que o que vai muito é uma questão de desmistificação mesmo. Que quando você é mais sustentável, você acaba sendo economicamente mais interessante, você tem retornos melhores. Né? Exatamente, está coberta de razão. E por que não, né, fazer isso? Se você já está, né, trabalhando para melhorar seus índices zootécnicos, para se tornar mais produtivo, se você não está mensurando as pegadas ambientais, explorando elas, você está perdendo uma oportunidade, né? Exatamente. Você está fazendo o trabalho de melhorar sua sustentabilidade, só não está falando, você não está explorando esse aspecto, né? Que, além do que, é importante para o planeta, né? Quer dizer, lógico, a gente tem que tornar a produção sustentável, né, viável economicamente, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer, né, uma produção mais sustentável se a gente quiser continuar produzindo proteínas animais no nosso planeta que a gente tem, né? Sim. A gente viu lá no começo, não tem jeito, não tem como continuar produzindo com os índices e com os impactos ambientais que a gente tem hoje. A gente vai ter que reduzir muito eles, né? Então, é um trabalho que a gente vai ter que fazer mesmo, né? Agora, se a gente conseguir, como você falou, né, fazer isso, ao mesmo tempo que a gente reduz custos e melhora a produtividade, poxa, é o melhor dos mundos, né? Acho que é um esforço aí, né, que a gente tem muito ainda a fazer, muito a dedicar e desenvolver para conseguir, mas, né? Tem uma pergunta aqui no chat, da Ana Paula. Ela pergunta como poderia ser a questão do valor social também, para este produto chegar na mesa de todas as classes. Pelo alto valor, vejo produtores com conceitos agroecológicos desistindo por não ter venda. Então, daí que eu acho importante a mensuração das pegadas ambientais e você ter um approach científico, né, com bases científicas para a melhoria dessas pegadas. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que adotam-se técnicas ou adotam-se sistemas produtivos que, na verdade, eles não reduzem as pegadas ambientais, eles, inclusive, às vezes aumentam essas pegadas ambientais, né? E muitas vezes, por questões emocionais, se acha que está se produzindo um alimento mais sustentável, mas não está, né? Na verdade, você está produzindo um alimento com menos eficiência, com menos produtividade e com uma pegada ambiental maior, né? Então, um grande exemplo, por exemplo, é a questão das galinhas criadas soltas, né? Existem vários estudos mostrando que
galinhas criadas soltas, elas têm uma produtividade muito menor, inclusive elas têm um índice de bem-estar animal menor do que as galinhas que são criadas em granja, né, em galpão. Por quê? Porque elas são seres muito agressivos, elas não são como os nossos pets, né? Elas têm um nível de competição muito alto, são animais agressivos, e quando você coloca uma população muito grande delas juntas, você tem uma competição maior por espaço, por alimento, você tem mais bicagem entre elas, né? Então, inclusive, aumenta o índice de hormônios ligados ao estresse, aumenta a mortalidade, aumenta o estresse, né, de maneira geral, das aves. Elas precisam comer muito mais para produzir a mesma quantidade de ovos, você tem uma mortalidade maior, quer dizer, no frigir dos ovos, você acaba tendo uma pegada ambiental por quilo de ovo produzido maior e um custo maior também, né? Aquilo que você estava falando, Soraya, da relação do custo de produção com a pegada ambiental. Por isso que medir as pegadas ambientais de uma forma científica, né, de uma forma racional, é muito importante para a gente realmente saber se a nossa produção está indo num caminho mais sustentável ou menos sustentável, né? E aí é lógico, né, aliar essa melhoria da sustentabilidade com a questão econômica para que a gente não tenha um produto que fique muito caro, né? E isso, na maior parte das vezes, acaba acontecendo porque as pessoas não estão mensurando as pegadas ambientais, né? Elas estão, na verdade, trabalhando num sistema produtivo movido por aspectos emocionais que nem sempre, né, são os mais sustentáveis. Muito legal. Muito interessante mesmo. Teve uma parte no começo, Carlos, que você comentou. Sai, eu devia ter anotado. Daqui a pouco vem. Soraya, tem mais alguma colocação? Eu vou ver se eu lembro que a hora que a gente viu a questão do... Não foi da pegada ambiental. Acho que teve a ver com o que a Soraya falou mesmo, né? Como é que eu vou colocar? Com a questão de custo, né? De que é um mito de que às vezes é mais caro quando não é, que o que a gente acaba fazendo é realmente produzir mal, né? E então isso faz uma grande diferença também, né? E traz a conversa, né, a mensuração das pegadas ambientais, seguindo essas regras todas, né, com base na ciência, trazem um fator de comparação científico, né, e também mais absoluto, e tira essa questão da sustentabilidade do campo emocional, do campo das ideias apenas, né? Então, eu acho que fazer tal coisa é mais sustentável, eu acho que fazer tal coisa é menos sustentável. Não, vamos mensurar, mensurou, acabou. É uma mensuração absoluta, você vai ter realmente certeza se você está indo para um caminho que está reduzindo as pegadas ambientais ou não, né? Sim. E da mesma forma que acontece com os índices zootécnicos, com a parte econômica, né? A gente precisa trazer a ciência para nos auxiliar a buscar, né, tomar as melhores decisões, a buscar os melhores caminhos para reduzir as pegadas ambientais. E muitas vezes isso vai acabar quebrando tabus e vai ajudar até a gente a desmistificar certas coisas, né? Como, por exemplo, essa questão das galinhas criadas soltas, né? Sim. Necessariamente são mais sustentáveis, né? Ou certos sistemas ditos como agroecológicos, que não necessariamente têm menores pegadas ambientais, né? Mas, enfim, qualquer sistema precisa ter essas mensurações e precisa ter uma
né, uma pegada que acho que o zootecnista traz muito legal, que é olhar para o sistema produtivo de uma forma holística e buscar aquilo que vai trazer os melhores resultados, né? Sim. E é até uma questão que, como a Soraya falou, que mais para frente seja até obrigatório mesmo, mas que a gente tem essas métricas, né, sendo mais um índice zootécnico a ser medido, né? Exatamente, é que a gente incorpore no nosso arcabouço, né, no nosso ferramental aí de Sim, métricas, de sim, índices que a gente avalia. sim. Não, É porque essa eu acho que é a grande sacada, né? Até porque essa métrica, na verdade, ela traz uma ferramenta a mais para que a atuação como zootecnista, né? E aí eu vou falar de novo assim, que é tão ampla e tantas possibilidades dentro desse tema, né? Porque a gente vai pegando só como base, por exemplo, a nutrição animal, que é a indústria que a gente está aqui, que está mais por dentro, mas existem vários outros aspectos diante disso, mas dentro da nutrição animal, por exemplo, desde a parte de nutrição básica mesmo, né, requerimentos nutricionais, e a gente vai e entra a fundo aí na nutrição de precisão, assim como ingredientes alternativos, busca de alimentos mais eficientes, aditivos, enfim, a gama de opções é tão grande, né? O campo de atuação para o zootecnista é tão vasto dentro desse tema, que é um mundo à parte, assim, para você, né, trazer e poder trabalhar e ter muita coisa que é possível de ser feita, né? E com ganhos aí que são possíveis, né? Não são impossíveis de serem feitos, não. Acho que tem muita coisa aí que é interessante que dá para trabalhar, né, para o profissional. Isso a gente já vê acontecendo, né? Um pouco desses exemplos que você deu. Eu tive semana passada na Inglaterra, só para citar um exemplo, e visitei uma das maiores fábricas de ração da Europa, que tem presença inclusive no Brasil, mas tem muita força aqui na Europa. E conversando com os profissionais deles da área técnica, eles já contaram que eles hoje já estão, né, começando a mensurar as pegadas ambientais da ração que é formulada, e que já tem vários clientes, as redes de varejistas, inclusive, exigindo certos níveis de pegadas ambientais. Falou, olha, se a tua ração estiver acima de tal nível, eu não vou comprar. Então, assim como os níveis nutricionais, né? Olha, eu quero uma ração que tem um X de proteína, um X né, de vitamina D, um X de lisina, né? E a mesma coisa acontecendo com as pegadas ambientais. Eu quero uma ração que tenha um X de emissões de carbono, e aí, inclusive, como você falou, eles têm que buscar, né, ingredientes, inclusive milho, soja, de fontes que mensurem as pegadas ambientais e que produzam esses, né, esses grãos de uma forma diferenciada, com uma pegada, né, de carbono menor, ou pegada hídrica menor, né? Então, com isso, você começa até a descomoditizar, né, as matérias-primas. Então, a matéria-prima, não só você vai ter que fazer análise laboratorial para entender né, os valores nutricionais daquela matéria-prima que você está comprando, isso tem impacto no preço que você paga, né? Mas também as pegadas ambientais vão cada vez mais entrar na conta. Inclusive, a gente tem conversado aí com empresas que formulam, por exemplo, tem software de formulação de ração, as pegadas ambientais também já entrando, né, na formulação das rações de mínimo custo, já entrando também como um dos componentes, né, junto com os componentes nutricionais, como mais um elemento para a formulação das rações. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Soraya, algum comentário? Carlos? Eu não, eu poderia passar a noite falando, mas eu não vou falar Conversando, mais né? nada.
Eu vou parar de comentar e vou parar de falar. Eu sou muito suspeita nesse tema. Não, e é algo que é muito interessante. A gente é um fio atrás do outro que a gente vai puxando e não tem fim mesmo. Precisamos nos encontrar no próximo churrasco do zootecnista. Não, é uma área que tem muitos recursos, né, de formação online, tem bastante, bastante coisa disponível. Eu acho legal para entender mais sobre essa questão das pegadas ambientais, especificamente para proteínas animais. Eu acho que os guias da LIP são muito interessantes, então eu recomendo como uma leitura a quem quer se aprofundar mais no tema, né, na parte técnica, né, das pegadas ambientais. Como é que calcula isso? Como é que funciona essas metodologias? O que leva em consideração? Se você for no site da FAO, né, e procurar pela iniciativa LEAP, LEAP, lá existem guias para calcular essas pegadas ambientais para frango de corte, para suínos, para bovino de carne e leite, para pescados, e é bem interessante. Nesses guias eles explicam o que tem que ser levado em consideração nesses cálculos, como é que funciona, né? E eu acho que na área já mais de mercado, de negócios e na sustentabilidade corporativa, é muito interessante esse relatório que eu mencionei dessa organização que chama FAIR, né? FAIRR, onde eles trazem esse ranking das 60 maiores empresas de produção animal do mundo, né? Tudo que eles levam em consideração, ali eles explicam direitinho o que eles avaliam nessas empresas, como é que é calculado esse ranking que eles fazem, porque mostra ali a preocupação do setor, né, dos investidores, do setor empresarial, e é o que tem, né, direcionado, né, todas as grandes, maiores empresas do mundo, no setor de proteínas animais, a criarem esses compromissos, né, com as pegadas. Então, você pega no Brasil a JBS, Marfrig, a BR Foods, a Nestlé, a Danone, quer dizer, todas essas grandes empresas de proteínas animais, hoje todas elas têm compromisso, né, com metas ambientais, principalmente as metas, né, das emissões de carbono, mas também, né, metas, né, de pegada hídrica, de pegada no uso da terra, e elas vão ter são metas sérias, que o CEO se compromete, isso está registrado, os investidores passam a avaliar o atingimento dessas metas, muitas vezes está ligado a resultados econômicos também, né, a penalidades econômicas que a empresa tem que pagar se não atingir as metas, então é uma coisa muito séria. E isso vai chegar no produtor, né, porque a maior parte das pegadas ambientais dessa carne, desse leite que essas empresas produzem, está lá no campo, está na pegada como eu mostrei lá, né, que varia de 44% a 80%, dependendo da espécie animal. Essa pegada está na produção da ração, está na produção dos animais, está na emissão, né, da fermentação entérica, está na emissão do esterco, então está lá na fazenda, né? E variavelmente essas empresas vão ter que trabalhar com o setor produtivo, vão ter que trabalhar com os fazendeiros, com os produtores, para reduzir essas pegadas. Então, você pega, por exemplo, só para dar um exemplo do Brasil, né, a Nestlé, ela hoje já selecionou fazendas que ela vai transformar, já está trabalhando para transformar em fazendas modelo, que vão produzir um leite net zero. A Embrapa está envolvida nesse projeto, nós também, e a ideia vai ser ter essas fazendas como fazendas demonstrativas para serem os modelos das fazendas futuras, né, de quem eles vão comprar leite, para que tenha a produção de leite, né, com uma baixa emissão de carbono. Então, assim, as empresas todas que fizeram esses compromissos já estão se movimentando, né, já estão buscando caminhos e soluções, e invariavelmente passa pela mensuração, né, das pegadas ambientais, para conseguir implementar isso na prática. Muito, muito interessante. E é o caminho mesmo, não vai ter muito para onde correr, né? E quanto mais a gente conseguir se inteirar do assunto e fazer essa diferença e começar
usar essas métricas, né, no nosso dia a dia, melhor para todos, né? Sim, não, e é um objetivo profissional, é uma área profissional nova que se abre para nós, né? Sim, Vários colegas ou tecnistas, colegas nossos, trabalhando em empresas do setor nessa área de sustentabilidade, para justamente ajudar nessa questão da melhoria da mensuração e a melhoria dos índices zootécnicos, né? sim. Tem vários colegas nossos já atuando nessa área, e é uma área que vai crescer muito, e com certeza é uma área que vai trazer muitas oportunidades para nós, zootecnistas, que se a gente não aproveitar, outros profissionais vão acabar aproveitando. Sim, com certeza, né? E a gente já tem o treinamento para isso, né? É só a gente Sim, começar a usar. Então é bem, e é como a Soraya mesmo colocou, você é um nicho, na verdade, deixa de ser um nicho para ser uma área gigantesca de mercado profissional para nós zootecnistas, né? sem dúvida. Então, bom. Pessoal do chat, mais alguma pergunta? Não? Acho que não. Acho que a Vou gente passar pode para a Soraya fazer o encerramento. Boa noite a todos. Pessoal do CRMV, muito, muito obrigada. Ó, a Ana Paula está fazendo nova pergunta, Soraya, acho que é a última da noite. É. É. Onde poderíamos encontrar as oportunidades para essa área? Então, será que ela está falando em oportunidades profissionais, é isso? Acho que sim. Acredito que sim. Então, você tem hoje, todas as empresas, né, que estão entrando nesse caminho da sustentabilidade, e esse número é crescente, né? Diariamente eu fico sabendo de novas empresas se preocupando com o tema. Você tem oportunidades surgindo tanto na área corporativa, né, que é aquela sustentabilidade relacionada à ESG, né, que é a parte toda da geração de relatórios, a criação das políticas, né, de sustentabilidade da empresa, mas você tem também cada vez mais posições se abrindo na área produtiva, nas cadeias, na área de cadeia de suprimento, né? Então, só para dar um exemplo, o McDonald's, por exemplo, tem zootecnistas, né, trabalhando dentro do McDonald's para né, ter relacionamento com os pecuaristas para produzir uma carne, produzir um frango, né, com maior sustentabilidade, dentro das políticas de compras da empresa, né? Então, tem muitas, né, oportunidades surgindo nessa área, nessa área de cadeia de suprimentos, né, de compras das empresas, e aí estamos falando de frigoríficos, laticínios, as grandes integradoras, né? Mas também nas empresas de insumos, né? Empresas como a ADM, como a DSM, que estão cada vez mais procurando profissionais que talvez não vão ficar só 100% focados em sustentabilidade, mas que vão ter que ter também os conhecimentos de sustentabilidade para poder, né, ajudar os clientes dessas empresas, né, que sejam produtores ou integradores ou fábricas de ração, né, ajudar essas empresas a conseguirem, né, mensurar suas pegadas ambientais também, reduzir essas pegadas ambientais. Então, tem que realmente ficar de olho aí. Acho que essas são as áreas principais aí onde mais oportunidades estão surgindo, né? A Ana Paula ainda está dizendo que ela é veterinária homeopata e vê um preconceito com a homeopatia, mesmo divulgando e dizendo o seu valor nesse processo de sustentabilidade e produção animal. Por isso que né, acho que a grande mensagem é mensurar, né? Mensurar a sustentabilidade desses sistemas produtivos que usam homeopatia, né? Se você mensurar tanto a produtividade, mostrar, olha, com homeopatia a gente consegue ter uma boa produtividade, uma boa eficiência e também baixas pegadas ambientais, né, e baixas impactos ambientais, você consegue, né, de posse dessa informação, comprovar que, olha,
os sistemas que estão trabalhando com homeopatia têm sim uma viabilidade, né, tanto do ponto de vista econômico, de produtividade, quanto ambiental também, né? Contra mensurações não há questionamentos, né? O problema é que se fica só a discussão só no campo das ideias, né, sem você partir para resultados concretos, né, e demonstráveis e viáveis na prática, aí fica uma discussão só de uma visão contra a outra, né? Pessoal, mais alguém? Tem mais alguma pergunta, comentário? Bom, acho que a gente encerra aqui. Primeiro, queria agradecer muito, Carlos, acho que foi uma ótima conversa, apesar do horário tarde, acho que foi excelente, tá? Muito bom, foi muito agradável, cheio de informação, de conhecimento legal, de experiências para trocar numa área interessantíssima. Obrigada, Silvia, pela apresentação, Leandro, que está aí dando suporte para a gente, né, o CRMV que pôde proporcionar, e o Celso, que não está aqui com a gente agora, mas que, né, foi o idealizador aqui de tudo isso. E queria agradecer muito a presença de todos, estarem participando. Acho que foi excelente, né? Eu que agradeço o convite, Soraya, Silvia, todos aí que participaram. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção, por terem me ouvido, e me coloco à disposição, né? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu deixei também meu e-mail aí no final da apresentação. Quem tiver qualquer dúvida, interesse mais na área, pode me procurar, vai ser um prazer aí poder conversar com vocês. Obrigado, um abraço e boa noite para todo mundo. Obrigada, Carlos, obrigada, Soraya, boa noite a todos, boa noite, pessoal. Lembrando que essa palestra depois vai ficar no canal do CRMV São Paulo no YouTube, tá? Então, vocês têm esta e as outras 5 palestras que já aconteceram. Então, boa noite a todos. Pessoal do CRMV, muito obrigada pelo apoio, Leandro, o Rodrigo, que estava ontem, né? Então, muito obrigada a todos. Carlos, mais uma vez, boa noite, muito obrigada. Vamos deixar você descansar. Soraya, obrigada, boa noite. Boa Obrigada a noite, vocês. gente. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Um Até. abração. Tchau, tchau. Outro, tchau.